Oi, gente, eu sou o Darcio Cavallini, estou aqui com muito prazer. Mais uma vez, sempre abordando na visão da quantiônica, que eu sou o criador das terapias quantiônicas, né? E viemos tratar de um tema interessante, que é a criança, a escola e a espiritualidade. A visão da espiritualidade sem religião. Se você gosta desse tipo de tema, por favor, se inscreva no canal, convide os amigos. A criança, a escola e a espiritualidade. Me lembro que nos anos 70, antes até, nos anos 60, 70, meu pai tinha padaria. E naquele tempo, o único processo que existia para você trabalhar com finanças sem usar dinheiro era o cheque de papel que se preenchia e tal, que hoje em dia quase nem se usa mais, né? Em função da modernidade dos cartões, hoje se paga com aplicativo, mostra o celular, enfim. Mas naquele tempo era o cheque. E se você na sexta-feira, por exemplo, então todo mundo praticamente para, por exemplo, ir para balada, como se diz hoje, né, da sexta-noite, do sábado, tinha que ter dinheiro no bolso, porque não era comum qualquer lugar também aceitar cheque. Porque muita gente usava o cheque e acabava aplicando cheque sem fundo, ou seja, passava o cheque para a pessoa e quando a pessoa ia descontar o cheque não tinha fundo, voltava. Então era comum em bares, restaurantes, esses lugares, não aceitar cheque, era só dinheiro mesmo, principalmente em balada. Então, muitas pessoas chegavam na padaria, porque padaria trabalhava com dinheiro, né? Naquele tempo não tinha esse negócio de cartão, vale lembrar, né? Então vinham lá os amigos, sexta-feira à tarde, que o banco já encerrou, com aquela história, né? Olha, eu não consegui sacar dinheiro, não posso te passar um cheque, você me dá o dinheiro, segunda-feira você deposita, porque afinal de contas, sábado e domingo o banco ficava fechado. E para aqueles conhecidos, amigos, aquelas pessoas que você conhecia, era normal o comércio de uma maneira geral, bares e padarias e armazéns, né? Faziam isso para os clientes, os mais chegados, os amigos. Só que tinham aqueles que abusavam do fato, né? Que chegavam na segunda-feira, depositava o cheque, vinha sem fundo e, poxa, aí tinha que ligar para a pessoa, então ele, na verdade, aplicava um golpe para ganhar mais 2, 3 dias e tal. Não eram pessoas muito sérias, né? Então, um dia, meu pai, uma pessoa muito criativa, aliás, tinha que ser, né? E de muita paciência para me aturar, ele resolveu escrever um cartaz que ele pôs bem no caixa da padaria, na caixa registradora. Eu fiz um acordo com os bancos. De hoje em diante, eles não vão mais fazer pão e nós não vamos mais trocar cheque, cada um no seu lugar. Muito interessante. E eu estou fazendo essa brincadeira, nessa forma jocosa de abordar um assunto muito interessante. Embora na escola, a escola deva ensinar o que precisa e não religião, né? Muitas escolas confundem. E não só as escolas, mas também os professores. Alguns dogmatizados em função de suas religiões, das suas crenças políticas, né? Acabam fazendo o papel de influenciador nos alunos, porque o professor é o professor, é sempre o mestre, né? E sempre respeitado. Eu estou dizendo isso porque eu tive alguns problemas, eu tenho 2 filhas do segundo casamento, pequenas, estudavam numa escola muito boa até. Só que os diretores e os professores eram todos evangélicos. E, lamentavelmente, tinha a tal da aula da capela. E a aula da capela, quando eu indaguei sobre esse assunto, porque eu não tenho religião, né? Eu sou um cara liberto, eu não tenho. Já me libertei dessas crenças. E é o que eu ensino para as minhas filhas. E um belo dia,
Eu vejo a minha filha mais nova, numa abordagem que a gente fez, qualquer, de um assunto qualquer, e ela me disse assim, amém Jesus, papai. Eu fiquei doido. Fui conversar com a escola. Não, aqui a aula de capela é ecumênica. Ecumênica, mas ela veio falar essa expressão para mim, como é que a senhora explica? Não, é que a gente explica, então a senhora está explicando a religião, está explicando parte da Bíblia, né? E eu não faço parte disso, né? E acho que você não pode fazer isso com a minha filha, né? Então, enfim, e o processo ali era tão dogmático que eu acabei tirando as filhas de lá e era uma excelente escola. E na parte didática, né? E acabei tirando porque não tinha como contestar. Então, literalmente, é uma escola que faz a cabeça dos alunos. A gente observa hoje em dia, né? Nós temos outro amigo, o Vitor, que faz parte da equipe, que tem um filho pequeno também, que contou o seguinte, né? Ele foi na escola e, num determinado tema da aula, ele disse assim, eu vou até pedir para o Vitor repetir. Repete como é que o Francisco disse, Vitor. Olha o vento, é o espírito do vento. Qualquer coisa dentro do tema da aula, ele disse assim, olha o vento, é o espírito do vento se manifestando, né? E a professora horrorizada disse, não, o espírito não existe, não é assim. Então, e ele mostrou, mas olha a folha está se mexendo, esse é o espírito do vento. Quer dizer, como ele tem uma abertura, né? Não dogmática do que é Deus, do que é religiosidade, né? Ou seja, espiritualidade sem religião, ele enxerga a vida de forma muito mais liberta, vamos dizer assim, né? Sem preconceitos. E a professora, horrorizada, provavelmente deve ser católica ou evangélica, não, espírito não existe, né? E então a gente observa que existe uma tentativa, ou naturalmente, e não fazem isso por maldade, tenho certeza absoluta, porque aquele que é religioso e é fervoroso, né, ele tem muita fé naquilo que ele segue como religião, é como um remédio, né? Você aprende que um remédio faz bem para isso ou para aquilo, você indica para todos os seus amigos, porque você quer ver todo mundo bem. Da mesma forma que quem acredita que é um religioso da sua fé dogmática, né? Quer passar aquilo para todo mundo, porque você é feliz com aquilo, se contenta com aquilo, você quer que todo mundo pratique a mesma coisa. E nós esquecemos, literalmente, a liberdade de expressão, né? E o respeito às pessoas, o respeito aos seus direitos, né? De poder se manifestar ou acreditar nisso ou naquilo. E a gente observa isso em todos os cantos. E existe realmente, da minha parte, uma preocupação muito grande, porque a religião, da forma que nós conhecemos, e se você está me assistindo, você já tem suas dúvidas com relação à figura de Deus que é colocada desde os nossos pais, nossos avós, né? É muito controverso, porque é um Deus manipulador que nos ensina, é um Deus que nos julga, é um Deus que interpreta de acordo com a sua crença de Deus, como se Deus tivesse uma crença, que esse daqui é bonzinho, está tudo bem, e esse aqui não é bonzinho, então ele é um pecador, ele vai para o fogo do inferno, enfim, né? Não é a realidade do que significaria a palavra Deus divino, né? Porque Deus seria aquele Pai enorme, de um coração enorme, onde cabe todo mundo, né? E que não julga ninguém, pelo contrário, só ajudaria. E essa fé religiosa que é imposta às pessoas, à humanidade como um todo, né? Basta olhar o mundo como está se comportando, entendendo, fazendo todo mundo entender que você não tem poder pessoal. Deus é que tem esse poder. Ele é que te dá a vida, ele é que te dá a possibilidade de ter um carro novo, ser feliz, não ser feliz, enfim, pelo julgamento de como você se comporta. Então, o seu comportamento é que te leva a ter as benesses ou os castigos de Deus. E será que Deus é isso mesmo, né? E no nosso entendimento com relação à divindade, nós entendemos que cada um de nós somos deuses.
Por quê? Porque tudo é informação e cada vez mais a física quântica está começando a comprovar aquelas coisas que eram impossíveis ser comprovadas pela física de Newton, né? Que o imponderável, por muitas experiências, está começando a ser praticado e comprovado. Então eu tenho certeza absoluta que em pouco tempo, em algumas décadas, vai se chegar à conclusão que é possível comprovar a existência de espírito. Porque negar que existe espírito é uma ignorância total, porque afinal de contas todas as religiões admitem que existe o espírito. Porque nós somos um espírito, né? Existe o Espírito Santo, né? Existe o espírito que é santo, né? Existe o espírito que é o demônio, portanto por julgamento de atividade. Né? Então o espírito existe, mas ninguém se presta a valorizar essa essência que é o espírito, que somos nós. Né? Se nós somos um espírito, estamos na condição de um espírito encarnado, num corpo físico, vivo, né? Por que nós temos que esquecer o que somos como espírito livre do corpo? Nós temos sim o véu do esquecimento, então a gente traz para cá no corpo físico, na nossa memória, no registro de memória, somente aquilo que é importante para a nossa tarefa de evolução espiritual dentro da encarnação, que é o nosso programa de vida. Mas não significa que perdemos a sabedoria. Sabedoria é nossa, foi adquirido. É isso que fica, né? Com os aprendizados, com as experiências que a gente passa, com as dificuldades que a gente vence numa encarnação, é que você adquire sabedoria, experimentando. Então, eu diria que por que nós precisamos de alguém que nos diga o que é Deus ou como funciona Deus, né? Isso já parte a partir da Bíblia, depois vem os evangelhos, etc. E eu pergunto, por que tem que se ensinar a criança na escola? Por que não se deixa com liberdade para cada um realmente entender aquilo que é, não é isso? E se manifestar como tal. Então, quando eu disse que nós perdemos, com o véu do esquecimento, algum conhecimento, mas não perdemos a sabedoria. Portanto, eu diria o seguinte, e eu vejo isso acontecer, inclusive nas casas espíritas kardecistas, o que é lamentável, muitas pessoas que chegam para fazer um trabalho, de repente não podem se manifestar, porque não passaram por tratamento, não fizeram esse ou aquele tratamento, não tomaram passes ou não ouviram palestras. E eu sempre pergunto para os dirigentes dessas casas, se viesse Jesus aqui reencarnado, é óbvio que ele não viria no mesmo corpo físico que ele usou 2000 anos atrás, porque cada encarnação a gente muda de corpo, tá certo? Mas ele não iria esquecer a sabedoria dele. Então, se ele vier numa casa espírita, ele vai ser marginalizado, vai ter que passar pela escolinha e a sabedoria dele. Eu vejo também esse complexo de animismo dentro das casas espíritas. Isso aí foi coisa sua, da sua cabeça e não comunicação espiritual. Ora, interessa quem foi o espírito manifestante ou interessa o conteúdo da mensagem? Interessa então na escola fazer a cabeça do aluno com relação a Deus ou literalmente ensinar para ele o que está faltando? Civilidade, comprometimento, responsabilidade, né? Lidar com a natureza, poder fazer o que realmente um homem vem fazer numa encarnação no planeta. Então, se você está com esse tipo de dificuldade com seu filho, que estão fazendo a cabeça dele na escola, e você não concorda muito com esses dogmas, tome uma atitude. Vá lá conversar com o diretor da escola, porque ele tem que tomar uma posição. Ele não deve fazer isso, doutrinar seu filho da mesma forma que você não vai doutrinar o filho dele e não doutrina o filho de ninguém. Isso se chama respeito, né, ao indivíduo. E começar a entender que os seus direitos terminam no momento que começam os direitos do próximo. E também não interferir no livre-arbítrio, que é único, intransferível e pessoal de cada ser divino. Se você gosta desse tipo de tema, por favor, dá um like aí. Se inscreve no canal, convida os amigos.